O meu nome é Frank Zano e estou no estúdio hoje porque cabe a mim discutir ou falar sobre algo que enfrento em todos os lugares que vou. No ano passado eu estava na Alemanha e algumas pessoas que conheci me fizeram a mesma pergunta. Mesmo nos Estados Unidos, preto, branco, marrom, onde quer que eu vá falar, sou confrontado com esta pergunta. E é uma pergunta sobre o crime entre negros. Por que as pessoas negras e sempre, sem falhar, sempre que estamos juntas em qualquer comunidade, bairro, esquina, país, nos matamos? Isso é verdade, está em todo lugar. E eu não quero que ninguém pense que isso é algum tipo de acusação. Não, eu vou falar sobre algo que é tão comum, constante e consistente. É hora de falarmos sobre isso. Agora, deixe-me primeiro esclarecer, eu não sou antropólogo, eu não sou cientista, eu não sou biólogo, eu não sou psicólogo. Então, eu não tenho credibilidade para dizer o que causa isso. No entanto, por algum golpe de sorte, desenvolvi essa habilidade aguda de pensar criticamente. Especialmente, gosto de questionar as respostas que nos foram dadas. E hoje, é isso que vou fazer com este crime entre negros. Vamos pensar sobre isso. Tente arduamente encontrar um país, um lugar onde pessoas negras vivem e se reúnem e nunca foram violentas umas com as outras. Nomei esse lugar. No continente africano, há 54 países negros, autogovernados, governo negro, presidentes negros, deputados negros, membros do parlamento, polícia negra e nos matamos o tempo todo. De alguma forma, nas ruas de muitos países africanos, coisas que outras pessoas poderiam discutir, discordar e se afastar, nós degeneramos em ações violentas uns contra os outros, espancamento de esposas. No ano passado, no Quênia, foi tão grave que agora há uma organização formada contra o feminicídio, mulheres sendo assassinadas todos os dias, maridos e esposas, noivas, namoradas, em quartos de hotel, Airbnb, pensões, em suas próprias casas ou nas ruas de Nairobi. Você vai para o Caribe, Haiti, Jamaica e outros lugares, nós nos matamos. Você vem para os Estados Unidos da América, nos coloca em qualquer comunidade, em qualquer cidade, há crime entre negros. Nossos jovens puxam armas e atiram uns nos outros. A única diferença na África é que não temos acesso às armas, mas nos agredimos com paus, facões, facas e garrafas o tempo todo. Um exemplo, Ruanda, claro, isso foi entre negros. Serra Leoa, isso foi entre negros. Libéria, Sudão, Somália, Nigéria, em todo lugar. Vamos falar sobre a relação entre a aplicação da lei e os cidadãos dos países negros ao redor do mundo. Mostre-me um lugar onde os policiais negros tratam seus cidadãos como se suas vidas importassem. Vou te contar uma história. Enquanto conversamos agora, um lugar que já foi minha cidade natal, eu não sou do Quênia, mas vivi lá por 5 anos. Na última semana e meia, 22 jovens foram mortos a tiros pela polícia porque estavam se revoltando, manifestando-se contra um projeto de lei financeiro de que não gostam. O governo decidiu taxar alguns itens essenciais importantes para arrecadar dinheiro para pagar a dívida. Os jovens não concordaram e foram para as ruas. Eles foram mortos com balas reais em seu próprio país. Vamos comparar isso com os Estados Unidos da América durante o tumulto de George Floyd. Durou mais de 3 meses. Não foram apenas manifestações nas ruas com cartazes, não. As pessoas realmente destruíram prédios federais, monumentos federais, delegacias foram incendiadas, carros de polícia foram incendiados, policiais foram feridos, pedras foram atiradas neles, água foi jogada neles e ainda assim nenhuma pessoa foi morta com bala de verdade. A maioria dos manifestantes nas ruas de Minnesota, Seattle, eram pessoas negras. A maioria dos policiais eram brancos. Nas minhas próprias viagens, eu vinha ver, eu mesmo como exemplo, eu venho da República do Benin, eu nunca posso levantar meu dedo do meio para um policial na rua quando ele me para. Ele vai me matar. Tenho certeza de que no Haiti e na Jamaica e em outros lugares isso aconteceria, mas aqui nos Estados Unidos eu vi pessoas agredindo policiais.
O nível de violência entre pessoas negras é algo que precisamos começar a discutir e examinar. Não podemos simplesmente ignorar completamente, inventar desculpas e chegar a conclusões e respostas. Não faz sentido que alguém nos tenha feito nos tornarmos violentos uns com os outros. Não há nada no mundo que possa ser tão comum, constante e consistente que em qualquer lugar onde você coloque pessoas negras, elas vão se atacar. Agora, vamos dar uma olhada no Reino Unido, Birmingham, Petticoat e outros lugares. O Reino Unido é uma cultura sem armas, mas hoje, enquanto falo, um amigo meu que mora lá me liga o tempo todo. O esfaqueamento uns dos outros. Esses são imigrantes negros, refugiados, solicitantes de asilo, que vieram para o Reino Unido, mas vivem em casas ou edifícios do concelho, vivem em comunidades e estão se matando. Sobre a mesma coisa, afro-americanos ou negros na América se matam. Tênis, correntes, namoradas, coisas que outras culturas nunca, nem sequer é algo que você pensaria que aconteceria em outras culturas. Então, vamos começar a nos perguntar, qual é a causa raiz disso? Agora, eu sei que muitas pessoas por aí vão começar a apontar dedos e afirmar algo que sabem. Eu não sei, mas tenho a capacidade de questionar suas conclusões. Nos Estados Unidos, disseram que é por causa da escravidão. Sério? Nós não fomos as únicas pessoas que foram escravizadas. Há mais de 1 milhão de coreanos vivendo no Japão. Alguns deles foram levados para o Japão, eles os chamam de zainichi, forçadamente como mulheres de conforto ou escravos durante a guerra, e alguns migraram por causa da guerra. Eles não se matam. Alguns dirão que é por causa da pobreza. Existem muitas partes do mundo, incluindo a Índia, o Sudeste Asiático e muitas outras partes do mundo, onde vivem pessoas muito, muito pobres. Elas não se matam porque são pobres. Isso nunca aconteceu em lugar nenhum. Alguns diriam lavagem cerebral. Bem, se alguém pode te lavar o cérebro a ponto de te fazer odiar seu semelhante que se parece com você, então algo já deve estar errado com você antes mesmo da lavagem cerebral começar. Então, quem lavou o cérebro das pessoas na África? Você vai dizer colonização, mas muitos lugares foram colonizados, incluindo a Índia, a Coreia do Sul, a Nova Zelândia, a Austrália e muitos mais. Por que eles não foram lavados ao ponto de se matarem? Porque sempre as coisas negativas que nos acontecem são porque alguém nos pediu para fazer. Isso não pode ser a resposta, e acho que você concorda comigo. Então, recentemente comecei a ler, não sei muito, mas alguém me apresentou, a de epigenética, que simplesmente diz que um ambiente físico faz com que as pessoas cresçam mais altas, cresçam maiores. E comecei a me perguntar, é possível que um ambiente físico, através da evolução, também possa afetar o temperamento das pessoas em termos de como respondemos a desentendimentos? Pode ser peculiar a um grupo de pessoas? Sim, eu decidi fazer um pouco de duas coisas. Uma eu chamo de violência razoável e a outra violência não razoável. Uma violência razoável, digamos, os japoneses. Na Ásia, muitos países simplesmente odeiam japoneses, filipinos, chineses, coreanos. Eles foram brutais. Eles atacaram todo mundo. Alguém me disse uma vez, quando eu estava morando no Japão, que os japoneses temiam, por causa da sua altura, que se não se tornassem agressivos, poderiam ser esmagados. Que é daí que veio isso. É apenas uma teoria. Não estou dizendo que é um fato. Eu não sei nada sobre isso. Agora, isso eu chamo de violência razoável. Você pergunta aos japoneses, por que vocês atacam esses países? Eles podem dizer, pura e simplesmente porque estamos tentando expandir economicamente, ou estamos tentando expandir e obter poder. Mas quando os japoneses atacam japoneses de forma consistente e constante, isso eu chamo de violência irracional. E é isso que está acontecendo com o meu povo. Agora, se alguém dissesse que por causa do apartheid na África do Sul, hoje há muitas informações de que sul-africanos negros estão atacando pessoas brancas. Eu chamaria isso de violência razoável. Talvez estejam fazendo isso como vingança, mas não, eles não estão fazendo isso. Na África do Sul, os negros não estão atacando pessoas brancas, mas estão se atacando. Você vai a Durban, a Amanzimtoti, Joanesburgo, Soweto, sim, você verá isso todos os dias. Vá para a Nigéria.
Houve uma manifestação End SARS. SARS é uma sigla para uma divisão policial que foi formada para combater o roubo à mão armada e eles se tornaram desonestos. Quando as pessoas fizeram uma manifestação pacífica na Nigéria, quando terminou, mais de 5 jovens nigerianos foram mortos pelos próprios policiais. Recentemente, no Reino Unido, houve uma grande manifestação de pessoas negras que durou cerca de 3 ou 5 dias. Nenhuma pessoa negra foi morta por um policial branco, assim como vimos na América, Occupy Wall Street, Occupy Minnesota, Seattle, Nova York, Los Angeles, por todo este país, violento. Monumentos foram vandalizados, carros de polícia foram incendiados, não um único, porque a polícia era predominantemente branca. Se esse nível de manifestação e tumulto tivesse acontecido no Haiti, você sabe quantas pessoas seriam enterradas? Ou acontecido na Nigéria, ou acontecido no Quênia, como está acontecendo agora enquanto eu falo? Ou aconteceu em Gana, ou em Burkina Faso, em Serra Leoa, na Libéria. Vamos olhar para as guerras civis que aconteceram pelo mundo. Houve uma guerra civil neste país e as pessoas vivem hoje para contar a história quando eram prisioneiros de guerra. Eles foram tratados como seres humanos. Durante a Segunda Guerra Mundial, prisioneiros de guerra alemães nas mãos dos americanos foram tratados como seres humanos. Você já viu um prisioneiro de guerra em alguma guerra africana? Não. Você não sobrevive para ser um prisioneiro de guerra. Durante a Guerra Civil na Libéria, eles forçaram mulheres a comerem seus próprios embriões. Eu conheço uma mulher que teve um aborto espontâneo e quando a encontraram, a forçaram a comê-lo. Negro contra negro. Hoje, centenas de milhares de liberianos vivem com o trauma que lhes foi imposto pelos seus próprios durante a Guerra Civil. Vamos para a Serra Leoa. Centenas de milhares de pessoas andando hoje sem braços cortados. Eles vão te perguntar, você quer manga longa ou manga curta? Se você quiser manga curta, eles cortam aqui. Manga comprida, eles cortam você aqui. Vamos para Ruanda, vamos para a Somália e o Sudão, sempre o Haiti. Então, a pergunta é, o que está causando isso? Se um ambiente físico pode ter efeito na altura das pessoas e na forma das pessoas, minha pergunta é, poderia também ter efeito no nosso temperamento? Pode o crime entre negros ser algo inato? Agora, por que estou interessado em sempre questionar as respostas? Eu percebi que, às vezes, as conclusões são nossas mais inimigos perigosos. As conclusões que você tira impedem você de agir. Então, se continuarmos acreditando que alguém é a razão pela qual nos matamos, nunca vamos encontrar uma solução para este problema, porque então teríamos que eliminar esse alguém para que o problema desaparecesse, o que é impossível. Se a colonização é a razão pela qual os africanos se matam, o que você vai fazer sobre a colonização que já não existe? Se o racismo é a razão pela qual os afro-americanos se matam, se o racismo já não existe, de quem você vai se livrar? Isso nos deixa com apenas uma coisa. Temos que olhar para dentro e fazer esta pergunta. Isso é então algo inato? Sou forçado a querer começar a olhar nessa direção. Veja, a razão pela qual é bom questionar conclusões é esta. Agora, quando digo que você encontra uma solução, não é sempre uma solução que vai fazer o problema desaparecer. Não. Às vezes, quando você questiona conclusões, isso pode simplesmente significar que encontra uma nova resposta. Vamos supor que continuemos a questionar essa conclusão de que alguém fez com que os negros se odiassem em todo o mundo, em todos os lugares. Se for inato, pelo menos conhecer a causa raiz em si já é uma solução. Isso ajuda a começar a saber como viver para evitar a repetição do problema. Portanto, as soluções nem sempre são algo físico que você tem que fazer para que algo desapareça. Apenas entender a causa raiz do fenômeno, às vezes, quando você a questiona, a pergunta é tão boa que você pode não encontrar a próxima resposta. Mas essa pausa, que significa que você está esperando por quando pode, em si é uma solução. Devemos começar a desencorajar uns aos outros das conclusões a que chegamos tão rapidamente sobre tudo o que aconteceu com os negros. Agora, veja isso. Temos um ditado que todos rimos sobre isso. Brancos não sabem pular.
Significa que os negros podem pular, mas nunca dizemos que alguém nos fez fazer isso. A genética faz com que uma certa parte da população queniana, os Kalenjin do North Rift, sejam corredores de maratona. Você pode debater isso. Então, não são todos os quenianos que são bons em maratona. Apenas uma tribo no Quênia. Quem os ensinou a correr maratona? Não, vem de dentro, certo? Os sul-sudaneses são as pessoas mais altas que você pode encontrar na África. Alguém os ensinou a ser altos? Não. As mulheres Zulu, se você se lembra, teste de caça, elas têm uma estrutura corporal grande. Genética, certo? Especialmente o traseiro delas é grande. Alguém ensinou isso a elas? Não. Mas está tudo bem você sentir, tudo bem aceitar que isso é da natureza. Mas quando se trata de outras coisas, como por que nos odiamos tanto a ponto de nos matarmos, não queremos aceitar que é da natureza? Por quê? Se a natureza pode afetar seu corpo físico, também pode afetar seu temperamento. Não é algo de que você deva se envergonhar porque você não o criou. As 3 principais emoções em nós não as criamos. Uma é a raiva, a felicidade e talvez eu não sei a terceira. Você não a criou. Se for raiva e você tiver muita, você a usará. Você não a criou. Se o seu ambiente o força a crescer mais alto, você crescerá mais alto. Devemos começar a pensar nisso também em relação ao nosso temperamento. Eu viajei bastante e ainda não vi nenhum lugar na Mãe Terra, um país, uma comunidade, um bairro que seja predominantemente negro. E eles tratam uns aos outros como se as vidas negras importassem. Nenhum lugar. Convido qualquer pessoa que diga que estou errado, vá em zanuproject.com e me diga que quer provar que estou errado. Deixe-me repetir. Nem no Caribe, nem na nave-mãe, nem nas comunidades no Reino Unido ou nos Estados Unidos eu vi um lugar ocupado por pessoas negras, onde o governo, a aplicação da lei e as pessoas se tratam como se suas vidas importassem. Não há um único lugar assim na Terra. É a única coisa que conheci sem exceção. A única vez que me senti respeitado por um agente da lei que é de uma cor diferente da minha, foi quando comecei a viajar para países não negros. Eu vivi na Coreia do Sul, eu vivi no Japão, na China, na Bulgária, eu vivi em países europeus. Mas eu nasci e cresci primeiro na África, então posso comparar. Os Estados Unidos da América é o único lugar onde sinto que não estou em perigo cada vez que um policial branco me para ou me aborda por qualquer motivo. Se eu obedecer a ele, sei que ele me tratará como um ser humano. No meu país, você não precisa estar errado. Na verdade, quando você está certo, é quando a polícia fica irritada. Digamos que ele te pare para verificar seus documentos, papéis, e você parece ter tudo. Seu seguro, carteira de motorista, tudo está em ordem. Agora, ele está irritado. Ele acha que você está se exibindo. Você tem que me dar um motivo para me subornar. Em nossos próprios países, há algum africano por aí que me provará errado? Temos que começar a questionar as respostas que nos foram dadas, que o conflito entre negros é causado por alguém. Vou te contar uma coisa. Mesmo que isso fosse possível, você tem que se perguntar, funcionou? Porque já está em você. Porque se não estiver em você, não importa o quanto alguém tente, não vai funcionar. Essa é a minha opinião hoje sobre o Zanu Project Rethink. Eu sou Frank Zanu, inscreva-se no meu canal e, por favor, acesse meu site. Quero ouvir seus comentários. Obrigado. We finally got him. Cheers to our success. Woo!